Muito bem. Então, gostaríamos de cumprimentar a todos aqueles que estão aqui conosco, também aqueles que vão posteriormente assistir, uma vez que esse canal dos Berianos também faz a gravação. Queríamos, então, desejar a todos um feliz sábado e se alguém já está passando e já passou do Santo Sábado, que tenha uma feliz semana. Nós também gostaríamos de agradecer também ao nosso querido Deus e Pai, que nos possibilita essas horas para que nós, em conjunto, ainda que de forma virtual, possamos examinar a Sua palavra, possamos estar meditando, considerando a respeito desses assuntos que eles são tão importantes para a nossa vida espiritual. São assuntos bíblicos e nós gostaríamos muito, então, de agradecer ao nosso Deus e Pai. Gostaríamos também de agradecer ao, a irmã Elice, ao Tiago, a Ellen e também a Sayonara, por tudo aquilo que tem feito no sentido de que pudessem oferecer a nós a oportunidade e também aqueles que vão posteriormente, depois de estarem examinando esses assuntos, que eles também tenham, então, a oportunidade de meditar a respeito para verificar se essas coisas de fato são assim mesmo, se elas não são. Então, nós temos esta grande oportunidade e nós gostaríamos muito de agradecer a Deus. Com relação a este assunto que nós vamos, então, tratar hoje, o homem Jesus, nós queremos nos lembrar daquilo que significa o selo de Deus. Nós lembramos de que o selo de Deus é a fixação na verdade, tanto espiritual como mental, de tal forma que ela já não possa mais mudar. E eu tenho certeza que um dos pontos desta fixação da verdade, um dos pontos certamente que é este daqui, a respeito da natureza humana de Cristo Jesus. Qual é a natureza humana que Jesus Cristo, então, teria assumido quando ele esteve aqui conosco? E nós temos sempre duas opções, muito embora agora então, já tenha até uma terceira opção, que nós vamos também falar um pouquinho dela. Mas, basicamente, seria aquela antes da queda ou depois da queda. E assim, nós gostaríamos, então, de ressaltar a dúvida que existe, ou pelo menos o ponto de discórdia, é se ele tinha tendências hereditárias a praticar o mal, ou se Jesus Cristo era isento disso, se ele não tinha as tendências a praticar o mal. No livro de Filipenses, nós temos aquela citação, de que ela é uma citação muito preciosa, e ela é essa daqui, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele estava no mesmo nível de Deus Pai, mas esvaziou-se a si mesmo, e nós gostamos desta expressão do apóstolo Paulo, que diz dele que Jesus Cristo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E anotem bem essa palavra semelhante, porque ela é uma das palavras que, a esse respeito da natureza humana de Cristo, ela tem trazido muita controvérsia e muito pano para manga, que nem o pessoal costuma dizer. Então, nós sabemos que Jesus Cristo se esvaziou da sua onipotência, e por que é que nós sabemos disso? Porque ele falou assim, nada posso fazer por minha própria conta. E já no livro de Marcos, nós lemos entende que para Deus, ele mesmo havia dito, entende que para Deus nada se tudo é possível. E o anjo, quando falava com Maria, também falou entende que para Deus não havia nenhum tipo de impossibilidade em nenhuma das suas promessas, ou seja, para Deus tudo é possível. Para Jesus Cristo, ele diz dele que ele não podia fazer nada por sua própria conta. Também ele se esvaziou da sua onisciência, porque nós sabemos disso, porque nós lemos assim que Jesus crescia em sabedoria. Então ele estava se desenvolvendo. E no livro de Marcos diz assim: mas acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem sequer os anjos, mas somente o Pai. Então, Jesus Cristo não tinha este tipo de informação, então ele havia perdido já, ou pelo menos deixado de lado, como se fosse num estado de stand-by, ele havia deixado também a sua onisciência e também a sua onipresença. Por que é que nós sabemos que ele também já se considerava como alguém que não era onipresente? Por causa disso aqui, quando ele disse, convém que eu vá.
Então, se ele fosse onipresente, ele não teria necessidade nenhuma de ter se expressado desta forma. Com relação às tendências hereditárias, nós sabemos que no ser humano existem duas tendências. Uma que ela é hereditária, que é aquela entre que nós recebemos quando nós nascemos. A outra, que é a tendência cultivada, nós sabemos que é aquela entre que passa a existir em nós a partir do instante que nós cedemos ao mal, ou seja, a partir da hora que nós cedemos. E nós, logicamente, sabemos que Jesus Cristo é a nossa proposta, que nós vamos levar nessas considerações nos próximos minutos, que Jesus Cristo tinha as tendências hereditárias, porém, ele nunca as cultivou. Então, nesse ponto, ele divergiu de toda a raça humana, porque toda a raça humana veio a cultivar as tendências ao mal, menos Jesus Cristo. E também um outro ponto que nós também fazemos como tipo uma pergunta, se Jesus Cristo nasceu de novo, se ele passou pelo novo nascimento. De fato, Jesus Cristo passou pelo novo nascimento. Só que o nosso novo nascimento é que nós que temos uma natureza humana pecaminosa, nos unimos com uma natureza divina. No caso de Jesus Cristo, o nascimento dele, quando ele nasceu de novo, foi que ele que tinha uma natureza divina, veio a incorporar sobre ela uma natureza humana pecaminosa. Mas sim, de fato, então, ele também passou pelo novo nascimento. Porém, houve algo extraordinário na vida de Cristo Jesus. Eu me lembro que Ellen White também, ela dá a sua orientação que, se por uma aventura uma mãe viesse a ser totalmente consagrada a Deus da forma ideal, ela poderia proteger o seu filho desde o ventre, assim como Jesus Cristo foi protegido, e nós lemos isso no Salmo 22, onde ele mesmo diz assim: porque desde o ventre tu és a minha confiança e a minha esperança desde os seios da minha mãe. Desde o ventre fui apresentado a ti, e veja agora, e tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Então, Jesus Cristo, de uma forma que nós não podemos compreender, mesmo enquanto ele era de bebê, ele não cultivou nenhum tipo de tendência ao mal. E, no entanto, com relação à natureza humana de Cristo Jesus, nós vemos no livro de Gálatas isto: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E a gente poderia, então, aí questionar e também levantar a hipótese sobre qual lei. E nós, logo em seguida, então, vamos verificar, porque o próprio o apóstolo acaba esclarecendo e diz assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E nós sabemos quando é que nós somos adotados, ou quando é entre que Deus Pai passa a nos ter como alguém entre que aceitou a filiação. Exatamente na hora do novo nascimento. Mas dentro da hora do novo nascimento, o que acontece? Na hora do novo nascimento, acontece que as tendências ao mal, elas são suplantadas pelas tendências ao bem. Então, quando nós lemos assim, que Jesus Cristo foi nascido sobre a lei do pecado e da morte, ou seja, com as tendências ao mal. No entanto, ele nunca cedeu a nenhuma delas, e nós temos visto na última vez que nós estávamos aqui nesta live, nós estivemos vendo que, de fato, as tendências ao mal, elas não são pecado de forma nenhuma, elas não são uma ofensa a Deus, e no livro de Tiago, onde nós temos isso de uma forma assim, totalmente clara e muito bem explícita. Veja como é que o Davi também confessou, ele disse assim: iniquidade foi concebido, e em pecado me concebeu a minha mãe. E alguém, então, sustenta de que este em pecado me concebeu a minha mãe, seria como se de fato ele tivesse recebido algo do Adão fora das tendências ao mal, ou seja, se ele tivesse recebido a culpa. Porém, esta é uma grande impossibilidade, porque nós sabemos que todos nós nascemos sob o domínio do pecado, porém, de forma nenhuma nós recebemos culpa,
E por que entender que nós sustentamos isso? Porque no livro de Ezequiel e também no livro de Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 16, fala as duas citações são paralelas, e ele diz assim: o filho não carregará a iniquidade do pai, e também ele diz também o pai não vai levar a iniquidade do filho. Assim, nós não herdamos a culpa de Adão de jeito nenhum, apenas nós recebemos dele as tendências ao mal, e nós recebemos as tendências ao mal porque todos nós estávamos em Adão, mas graças a Deus depois nós também estávamos em Cristo Jesus, e nós ficamos muito alegres com esta última possibilidade, com esta última realidade. Assim, nós temos visto, então, que de forma nenhuma nós recebemos o pecado ou a culpa do Adão. Nós não tivemos nenhum tipo de participação, e Deus Pai, de forma nenhuma, iria nos tornar culpados de algo em que nós não tivéssemos tido participação. No livro de Romanos 8, 1 a 4, nós lemos assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós nos lembramos do capítulo 5 do livro de Romanos, onde o livro de Romanos, ele relata o seguinte, que em razão daquilo que o Adão fez, toda a raça veio a ser condenada. Porque ele fala que passou a condenação para todos os homens. Qual condenação? A condenação de estarmos sujeitos, ou sermos dominados pela lei do pecado e da morte, ou seja, pelas tendências do mal. Então, agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele diz, agora suspendeu aquela condenação. Agora, e o próprio versículo 2, depois ele vai esclarecer com muito mais detalhe, que é exatamente esta a compreensão. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque, veja, porque a lei do Espírito da vida, ou seja, as tendências ao mal em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Mas nós somos libertos apenas do domínio da lei do pecado e da morte, das tendências ao mal, mas de forma nenhuma elas foram extraídas da nossa natureza humana. Elas ainda permanecem lá, tal como se fosse um governo quando ele é deposto. Ele está sempre fazendo campanha, ele está sempre lutando para retornar novamente ao governo. E agora ele ainda continua, porque o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança. Essa palavra semelhança aqui, teria que nós devemos, então, fazer um raio-x sobre o que ela significa. Em semelhança de carne pecaminosa. E depois ele diz, ante o pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Muito bem. Então, aqui com relação a essa palavra semelhança, há uma discussão enorme, tem muito papel que já foi empregado para se escrever a respeito desta palavra, que em grego ela tem um significado extremamente claro, muito simples de qualquer pessoa ter de compreender, porém ele foi feito tendo um cavalo de batalha em cima desta palavra, e nós vamos então precisar dissecar alguma coisa e esclarecer alguma coisa mais a respeito dela. Eu apenas gostaria de apontar um ponto aqui, que Jesus Cristo condenou na carne o pecado. Agora, se naquela carne não tivesse as tendências ao mal, elas não precisavam de forma nenhuma ter sido condenadas, e, na verdade, nem haveria a possibilidade de fazer isso. Então, o próprio texto agora, ele nos diz claramente que Jesus Cristo veio com carne pecaminosa, ou seja, ele tinha uma natureza humana que tinha também as tendências ao mal. Agora, ele diz também, então, assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Apenas entende para nós recordar daquelas outras passagens dele que nós já estivemos olhando, estivemos examinando já por diversas vezes, que quando é que alguém anda segundo a carne e quando é que alguém anda segundo o Espírito. Nós sabemos que
o Espírito, o Jesus Cristo falou assim no livro de João, no capítulo 6, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, andar segundo o Espírito significa quem? Quem é que estaria andando segundo o Espírito e que agora, então, ele viria entre que o preceito da lei estava se cumprindo nele mesmo? Exatamente aquela pessoa que compreendeu o método de Cristo Jesus e agora está enfrentando o inimigo, citando a palavra de Deus em todas as tentações. Esta está andando segundo o Espírito. E, pelo contrário, aquela outra que está andando, então, segundo a carne, ela está entendendo na justiça própria. Ela está buscando vencer as tentações com a sua própria força. Ou seja, o que existe de diferença entre alguém que está na antiga aliança e alguém que está na nova aliança? Alguém que está na antiga aliança, ele está colocando sobre os seus ombros a responsabilidade de cumprir os mandamentos de Deus. Ele faz promessas a Deus. Tudo que o Senhor falou, a gente vai ter de cumprir. E quando é que alguém, então, está na nova aliança? Alguém está na nova aliança precisamente quando ele se baseia nas promessas de Deus. Então, a antiga aliança, nós temos promessa dos homens querendo cumprir os mandamentos de Deus. Na nova aliança, nós temos as promessas de Deus e os homens tendo fé de que Deus, não sendo alguém que pode mentir, vai cumpri-las em todas as tentações, e esta aí é a grande bênção. Então, diz a nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós queremos fazer mais uma observação, seria esta. O apóstolo Paulo, agora aqui no Romanos 8:4, ele dá-nos a compreender que ele entendia perfeitamente o que era a mensagem de 1888, que veio a ser trazida para nós através dos pastores Wagner Jones e com completo endosso de Ellen White. Então, agora vamos falar um pouco a respeito dessa palavra aqui. Alguém diz que é homoiomate, outro diz que é homoioma, mas eu gostaria de realçar aquilo que está agora ali em azul. E em azul está o radical homos. A palavra homos, ela tem este significado aqui, e aqui entende que está o grande cavalo de batalha. Entende? Porque nós temos agora aqui 16, colhemos daquilo que significa, entre as palavras do dicionário, 16 palavras aonde é empregado este radical homos, e todos eles dizem exatamente que é a mesma coisa, exatamente igual. Olha, entre todas elas interrelacionadas, uma coleção delas, são 16, porque quando nós lemos assim, entre que alguma coisa que diversas circunferências que elas são homocêntricas, é porque todas elas têm o mesmo centro. Ou se nós, eventualmente, temos alguém que é homônimo, o que significa alguém que é homônimo? Tem alguém que tem exatamente o mesmo nome, e alguém tem que diz, olha, essas duas bacias de água aqui são homotérmicas. O que nós queremos dizer com isso? Que elas estão exatamente dentro da mesma temperatura. Então, nós fizemos esta coleção, não entende paralela aqui, entende, porque cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs que estão conosco sabem perfeitamente que isso seria apenas chover dentro do molhado, entende? Mas a palavra homos, que é aquela que compõe aquela palavra em semelhança de carne pecaminosa, ela exatamente significa identidade. Algo, entende, que é precisamente da mesma tipo, logicamente nós sabemos que, e muito embora dois gêmeos, eles adquirem a mesma natureza humana, porém, a mesma natureza humana ela pode ter alguma variação entre um e outro, porém, elas são semelhantes. A saber, nós também sabemos que de duas folhas da mesma árvore, elas são semelhantes, mas elas não são precisamente igual em todos os aspectos. É assim, então, que Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Agora, eu gostaria de ler essa citação do livro do Espírito Profecia, na primeira mensagem escolhida, na página 254, porque de todas as citações
Depois nós vamos falar da quantidade de citações que Ellen White tem a respeito desse assunto, mas de todas as citações que Ellen White fez, não tem uma, entende, que seja mais clara com relação à natureza humana que Jesus Cristo veio assumir do que esta daqui. Ela diz o seguinte: a inimizade posta entre a semente da serpente e a semente da mulher foi sobrenatural. E nós reconhecemos isto, que em nós também isso acontece. Então, a inimizade posta entre a semente da serpente e a semente da mulher foi sobrenatural. Com Cristo, a inimizade era, em certo sentido, natural. Agora veja, entende, que tipo de informação. Em outro sentido, sobrenatural. Por causa do quê? Visto combinar-se a humanidade com a divindade. Então, de todas as citações que temos visto de que Ellen White discorrendo sobre este assunto, aonde ela vai tratar do que era aquela natureza humana que Jesus Cristo tinha, se ela tinha tendências ao mal ou se ela não tinha. Não tem nenhuma delas, entende, que possa ser mais clara do que essa daqui. Então, quando nós queremos ajudar alguém que está pensando que Jesus Cristo veio com a natureza do Adão antes da queda, nós poderíamos dizer, bom, se ele veio antes da queda, então a inimizade era sobrenatural, tanto na natureza humana, como também na natureza divina. E agora Ellen White, então, nos diz claramente que era sobrenatural. Então, se era sobrenatural, é porque Jesus Cristo literalmente tinha as tendências a, a cometer o pecado, tinha as tendências hereditárias ao mal, tal qual cada um de nós nasceu com elas. Essa aí, de todas as declarações, é a mais decisiva, é aquela, entende, que inquestionavelmente ela fecha todo tipo de controvérsia. Primeira mensagem escolhida, página 254. Porque se porventura não fosse assim, então Ellen White teria dito de que nas duas naturezas a inimizade teria sido natural. Porém, nós também temos esta tristeza aqui para verificar, que mesmo que se nós apresentamos para muitos dos nossos irmãos, para muitos daqueles que creem que Jesus Cristo veio com a natureza do Adão antes da queda, mesmo se nós apresentarmos esta citação, nós talvez não vamos conseguir que a pessoa tenha êxito. Então, o crer, nós sabemos que aqui está a grande dificuldade e aqui está, entendeu, por que nós não estamos tendo consenso dentro do movimento adventista. Porque o crer, ele está sempre subordinado à vontade. Ele não está subordinado à razão, nem está subordinado ao entendimento. Por quê? Porque a vontade, ela é soberana. Se um homem não quer, sua razão, seu entendimento, sua consciência nada podem fazer. Por isso, então, tem aquele ditado: quem tem vontade, cria condições. Quem não tem, cria desculpas. Eu tenho comigo, com toda a sinceridade, eu quero então confessar que esta questão de pré e pós, ela tem muito pouco a ver com entendimento. Ela tem mais a ver com uma vontade que não quer, de maneira nenhuma, ceder a todas as citações, a todo o esforço que Deus fez através de Ellen White, no sentido de nos trazer a informação de que Jesus Cristo veio mesmo com a natureza do Adão, depois da queda, sem a menor sombra de dúvida. Então, é basicamente uma questão de vontade, não uma questão de esclarecimento ou de entendimento. Se alguém não quer, não tem muita coisa a entender a se fazer. Assim, quando a gente apresenta alguém, tem isso que Ellen White escreveu, nós podemos entender ter apenas duas opções, e nós não temos mais do que duas opções que são possíveis. A primeira é a pessoa, então, que antes cria que Jesus Cristo tinha a natureza do Adão antes da queda, agora ela passa a crer que, de fato, Jesus Cristo veio com a natureza do Adão depois da queda. Ou, se porventura ela não faz isso, automaticamente está se acontecendo isto com relação a esta pessoa, em relação a Ellen White. Ela está rejeitando totalmente o espírito de profecia. Mas, como nós aqui, nós estamos
numa mesa e estamos tendo um canal onde nós não temos apenas os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, nós temos também muitos irmãos, entende, que eles não pertencem ao movimento adventista, e nós esperamos que eles ainda não pertencem ao movimento adventista ainda. Porém, como há esta realidade, nós, de fato, devemos fundamentar esse tipo de conceito na Bíblia. Nós não devemos apenas trazer uma citação de Espírito de Profecia ou 50 citações de Espírito de Profecia e dizer, eis, isto daqui é aquilo que é a realidade. Nós sabemos que devemos fundamentar o nosso entendimento sempre na palavra de Deus. Então, nós vamos apresentar agora uma porção de citações que nós podemos, através delas, concluir que Jesus Cristo veio com a natureza do Adão depois da queda. E agora, então, nós convidamos que vocês vão contando quantas citações de que nós vamos aqui apresentar. A primeira está no livro de Romanos 1:3, onde nós lemos assim, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi segundo a carne. Então, se ele foi feito da semente de Davi segundo a carne, e nós sabemos que o Davi tinha tendências a praticar o mal, todos os descendentes dele igualmente, então nós sabemos que aqui nós temos uma comprovação de que, de fato, Jesus Cristo veio com a natureza do Adão depois da queda. Segunda citação, é no livro de Levítico, onde tem aquele episódio do próximo resgatador. E nós lemos no livro de Ruth alguma coisa a respeito disso, e onde Ruth diz assim, este homem é nosso parente chegado, é um dos nossos remidores. Foi assim que a sogra da Ruth falou para ela, este homem, ele é nosso parente chegado, e um dos nossos remidores, ou seja, um dos nossos resgatadores. E na Ruth, em Ruth 3:12, diz assim, agora, entende, ele está falando, entende, esse suposto resgatador. Agora, pois, é certo que eu sou parente redentor, o resgatador, contudo, há outro mais próximo do que eu. Então, o que é que nós temos disso daqui? É que Jesus Cristo, para ele ser o nosso resgatador, ele precisava ser alguém extremamente próximo a nós. Agora, se ele tivesse vindo com a natureza do Adão antes da queda, ele estaria tão longe de nós que ele não poderia ser o nosso resgatador. E, de fato, se porventura este fosse o caso dele ter a natureza do Adão antes da queda, ele não poderia, de forma nenhuma, ter levado a efeito o plano da salvação. O livro de Daniel 8:17, nós lemos assim, agora, nessa palavra aqui, o Filho do Homem. Então, ele diz, entende, Filho do Homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Então, o Daniel aqui é chamado de Filho do Homem. Porém, logo em seguida, no Daniel 7, nós lemos assim, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem, e dirigiu-se aos senhores de dias e o fizeram-se a chegar a ele. E aqui nós sabemos que está se referindo a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo aqui referido como sendo o filho do homem, o Daniel também como filho do homem, e no livro de Lucas também Jesus Cristo dizendo, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e isto acontece quantas vezes na Bíblia? Todas essas vezes aí que estão com essa tarja em vermelho. 86 vezes aparece na Bíblia a palavra Filho do Homem se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, Filho do Homem era o Daniel, Filho do Homem é Jesus Cristo, porque é por causa do quê? Porque tanto um como o outro tinham as mesmas tendências hereditárias para praticar o mal. Do livro de Lucas, respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, em outras traduções fala, o ente santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E o que é que nós temos na Bíblia? Sempre que nós temos a divindade se unindo com a humanidade, nós temos um ente santo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aos santos que estão aqui, os santos que estão lá, por causa do quê? Por causa que sempre quando alguém vai
aceitar a divindade e habitar dentro da nossa mente, eis que esta mente se torna santa por causa da presença de Deus. Quando Moisés estava lá na sarça ardente, Jesus Cristo falou bem claro para ele: tira as sandálias, porque o lugar onde você está é santo. O que ele que transformava aquilo em algo santo? Precisamente a presença de Deus. E assim, então, que este ente santo que estava no ventre de Maria, ele era santo porque nele tinha se unido a natureza humana com a natureza divina. A presença divina em Cristo Jesus o tornou, então, neste ente santo. E aí também, nessas outras situações, nós encontramos a mesma realidade. Quando nós temos a divindade presente, nós temos algo, entende, que é santo. No livro de João 12, 24, nós lemos assim: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, permanece ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E nós, aqui em Jesus Cristo está usando uma ilustração, mas nós sabemos que a mesma natureza que caiu na terra é a mesma que depois ele acabou lá no grão. Então, se Jesus Cristo se diz então que ele é o grão, entende que foi lançado no terreno das nossas necessidades, os frutos que são os cristãos têm a mesma natureza do que o grão original. Mas, no livro do Apocalipse, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Nós sabemos que Jesus Cristo é extremamente sincero, e se porventura esta fosse a realidade de que ele tinha uma natureza do Adão totalmente superior à nossa, tendo uma natureza do Adão antes da queda, ele nunca ia nos convidar a que nós fôssemos vencer como ele venceu, porque daí a diferença era tão grande que nós sabemos que Jesus Cristo, sincero e amável como ele é, se ele tivesse de fato tivesse tido uma natureza do Adão antes da queda, ele nunca teria fazer esse tipo de convite para nós. Livro de João, é a palavra se fez carne. Então, o que é que nós lemos quando nós vemos a palavra carne? Sempre que na Bíblia nós vemos a palavra carne se referindo à natureza humana, sempre está se referindo à natureza humana pecaminosa, com tendências ao mal. Nós não temos na Bíblia uma única vez onde a palavra carne está se referindo à natureza humana e que estivesse se referindo à natureza do Adão antes da queda. Isso não existe. Livro de Hebreus, nós lemos assim: e já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. Mas isso aqui está tão claro e tão simples da gente compreender. Por quê? Na verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas convinha que fosse feito semelhante aos irmãos. E eu gostaria de sublinhar essa palavra todas as coisas. Não é entre todas menos uma, é todas as coisas. Por isso, em todas as coisas, convinha que ele fosse semelhante aos irmãos. Livro de Hebreus 2,18. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, suportou, sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Ou seja, se por uma aventura Jesus Cristo não tivesse sido tentado como nós somos tentados por dentro, se porventura ele não fosse assim tentado, ele hoje não poderia nos valer, porque quando ele vem viver dentro de nossa mente, ele não poderia fazer absolutamente nada, porque a palavra diz assim: porque naquilo que ele mesmo suportou, sendo tentado, é que ele pode nos socorrer a nós que somos tentados. Livro de Hebreus 7, 26, diz assim: em verdade, nos convinha um tal sumo sacerdote, puro, sem maldade, sem mancha, separado dos pecadores, exaltado, o mais alto dos céus. E nós lembramos que no livro do Apocalipse tem os 144.000 que têm tendências hereditárias ao mal, e como é que eles são ditos lá? Que também eles são sem mancha. Então, aí a mancha tem a ver com o pecado, e tem a ver com o caráter, e não tem com a natureza. Livro de João 14. Essa aqui também é muito interessante, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim,
E Ellen White nos assegura também que esta é a condição que aqueles que vão estar vivos no dia da volta de Jesus, aqueles que vão fazer parte dos 144 mil, eles têm a mesma condição do que ela agora aqui se diz entre que nós lemos no livro de João. Nada havia no caráter de Cristo que pudesse dar alguma vantagem a Satanás. Hebreus 4:15, nós lemos assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser trocado com o nosso sentimento de nossa fraqueza, porque, porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. Então, nós vemos aqui nós vemos aqui a Bíblia sempre repetindo, porque a maneira de Deus colocar ênfase em alguma informação é a repetição. E agora, então, nós vemos aqui de novo, então, ele repetindo, entendeu? Que, porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado, ele não cedeu. Mateus 13, Mateus 1, 2 e 21, 1, 21 e 23, diz assim, eles o chamarão pelo nome de Emanuel, que interpretado significa Deus conosco. Não um Deus conosco apenas por ele ter vindo aqui viver entre nós, mas sim um Deus conosco, porque ele possibilitou que nós estivéssemos nele e que nós também viéssemos a ser participantes da natureza divina, porque quando no ventre de Maria se uniu a natureza humana com a natureza divina, aquela natureza humana de Jesus Cristo, ele havia formado uma unidade corporativa com todos os seres humanos e todos foram potencialmente unidos à divindade. O livro de Gênesis 3:15 diz assim, inimizade, agora essa citação aqui também é fantástica, inimizade, porém, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. E a semente dela está falando a respeito de Jesus Cristo. Então, aqui está feita tem uma promessa que ele colocaria inimizade entre a semente a semente que era o inimigo e também com a semente dela, que seria, no caso, Jesus Cristo. Ela pisará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Jesus devia ser a semente de uma mulher caída, e nessa semente seria posta a inimizade contra Satanás, e que foi precisamente aquela citação que Ellen White fala, entre que, em relação à natureza humana de Jesus Cristo, a inimizade com o pecado, ela foi sobrenatural. E aqui no livro de Gênesis está exatamente confessando esta mesma realidade. E agora, mais uma outra citação no livro de Gênesis 12:3. Em ti, agora é a promessa que foi feita a Abraão, em ti, em tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Veja, em ti, em tua semente. E qual é que era, então, a condição do Abraão? Ora, o Abraão, esse em ti, significa em você que tem que tem uma natureza humana com tendências ao mal. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Livro de Coríntios, porque aquele que não conhece o pecado, por vossa causa, o fez pecado. Vejam que aqui nós vemos que ele não apenas o considerou pecado, mas ele também o fez pecado. E o fez pecado por quê? Porque ele tinha tendências a praticar o mal, tal qual qualquer ser humano, quando nasce, já as traz da própria descendência. Livro de João 8:11. Eu tampouco vos condeno. Ele falou isso para Maria Madalena. Eu tampouco te condeno. Vai-te, e de agora em diante, de agora em diante, não peques mais. Então, se por uma ventura pecado fosse a natureza, o que é que entender que a Maria Madalena devia ter compreendido? Ela deveria ter compreendido assim: o que Jesus Cristo quer agora é que eu vá e que eu arranque de mim a natureza humana pecaminosa, porque agora já ela seria entre um pecado. Romanos 8:3, nós já falamos, mas estamos agora, então, repetindo nesta relação. Porquanto, o que a lei não podia fazer, visto que estava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e como uma oferta do pecado, condenou o pecado na carne,
ele, se porventura essa carne não tivesse tendências ao mal, não haveria razão nenhuma e nenhuma necessidade de fazer nenhum tipo desse tipo de condenação. Então, quando Jesus Cristo veio e ele condenou o pecado na carne, significa nada mais, nada menos do que ele resistiu a todas as tendências a praticar o mal que a sua natureza humana era impulsionada a isto, e ele não cedeu a nenhuma delas. E por ele não ter cedido, então está escrito que ele condenou o pecado, ou seja, a lei do pecado na carne. Livro de Lucas, ele dizia a todos, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Siga-me significa, faça aquilo que eu estou fazendo, eu vou na frente, entende? Você segue junto comigo. Agora, se porventura ele está falando aqui, entende? E negar-se a si mesmo significa negar o eu, e agora, se ele não precisasse negar o eu, isso aqui seria assim, algo entende que Jesus Cristo não queria usar esse tipo de expressão. Então, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diariamente, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, faça aquilo que eu estou fazendo. E o que é que ele estava, então, fazendo? Aquilo que ele nos recomendou, a negar o eu, porque, de fato, ele tinha um eu que era um eu que não era precisamente o mesmo que estava em Deus Pai, e nós agora já vamos ver citações a esse respeito. Ele diz o seguinte, eu não posso fazer nada por mim mesmo, como eu ouço, eu julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, aqui está claro que existem duas vontades, uma divergente da outra. A minha vontade, como ser humano, é uma, e agora a vontade do Pai é outra. Agora, se ele tivesse a natureza do Adão antes da queda, ele diria, como? Ele diz, olha, a minha vontade e a vontade do Pai são coincidentes, mas não é isso que ele falou, e ele repetiu de novo no livro de João 6,38, onde ele diz o seguinte, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Os argumentos são os mesmos. No livro de Mateus, e indo ele um pouco mais adiante, prostrou-se, ele está no Getsemane, sobre a sua face, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui, de novo, fica entender mais do que evidente e comprovado de que o quero de Jesus Cristo era diferente do quero de Deus Pai. O Salmo 23 diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Se ele tivesse uma natureza do Adão antes da queda, ele nunca entende que poderia entender, nunca entende que ele iria se expressar dessa forma como Jesus Cristo se expressou quando ele estava na cruz. Agora já estamos na 24ª. Isaías 9:6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E isto é, de nós que temos uma natureza humana pecaminosa, nos nasceu um menino. Então, se nos nasceu um menino, ele veio ter com a mesma natureza que os seus antecessores também tiveram. Em 25ª, em João 2:25, nós lemos assim, e não necessitava que alguém desse testemunho a respeito de ninguém, porque ele conhecia o que havia no homem. E por que ele conhecia? É porque ele tinha uma natureza humana que ela tinha as mesmas tendências de que os outros demais homens também tinham. Nós lemos no Salmo 42, no versículo 7, onde nós lemos assim, que um abismo chama outro abismo. E o que que nós temos, então, com estes que estão defendendo que Jesus Cristo tinha uma natureza do Adão antes da queda? Este é um ensino de Deus ou ele não é um ensino de Deus? Então, aqui nós não estamos assim jogando pedra em cima de ninguém, apenas estamos combatendo ideias. E essas ideias nós as combatemos lendo a Bíblia. E aqui entre nós não estamos falando nada, apenas nós vamos ler aquilo que está escrito em qualquer das traduções. Amados, não criais em todo espírito, ou seja, em todo ensino, em toda doutrina, mas provai se os espíritos são de Deus, ou seja, você deve ter de ir
e verificar e comprovar se de fato esses ensinos são bíblicos ou não, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como? Todo espírito, ou seja, toda doutrina que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E depois, então, nós repetimos, quando a Bíblia fala a respeito da natureza humana, se referindo com as palavras carne, ela está se referindo à natureza pós-queda, a natureza do Adão, depois de que ele fez aquilo que não devia fazer. Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. Agora, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito de quem? Do anticristo. E nós sabemos, de fato, qual é que é a expressão, assim, pelo menos visível, que temos aqui na face da terra a respeito do anticristo e como entender que ele ensina, da qual já ouviste que havia de vir e que já agora já está no mundo. E no livro de João, no segundo epístola de João 7:11, veja entender que nós temos, está bem claro, porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é um enganador e um anticristo. Se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina, qual doutrina? De que Jesus Cristo veio com a natureza do Adão depois da queda. Se ele não trouxer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda toma parte em seus feitos malignos. Eu quero dizer que aqui o saúde não significa nós cumprimentarmos alguém, apenas significa nós endossarmos ou tolerarmos como se fosse algo, entende, que fosse crível, ou se fosse, entende, aceitável, que agora alguém vem e nos diz que Jesus Cristo veio com a natureza do Adão antes da queda. É o espírito do anticristo, e quem está dizendo isto é a palavra de Deus, e nós apenas estamos lendo. Agora veja, entende, aquilo, entende, que fala entre esse nosso filósofo, esse nosso teólogo, no livro A Humanidade de Cristo, que ele é publicado e vendido pela CPB, nessa página que vocês leem ali. Jesus poderia, ele faz uma pergunta, Jesus poderia ter exatamente a mesma natureza que nós recebemos de Adão e ainda assim ser o nosso Salvador? Ele faz esse tipo de pergunta. O que é que nós respondemos a ele? Sim, é precisamente assim que ele pode ser o nosso Salvador. De fato, a única maneira que ele pode nos salvar foi por ele ter sido gerado com uma natureza humana pecaminosa, semelhante àquela que nós recebemos quando nós nascemos. Porque se tivesse sido uma outra natureza, ora, então o que teria acontecido? Nós não poderíamos ter estado nele, e se nós não poderíamos estar nele, então ele não poderia obedecer por nós, também não poderia viver por nós, também ele não poderia de forma nenhuma pagar os nossos pecados. E o que dava disso? O que dava a entender que daí o plano da salvação estaria totalmente destruído. A única maneira que existe de Jesus Cristo ser o nosso Salvador, ser o nosso representante, é ser o segundo Adão, é se ele veio com a natureza do Adão depois da queda. Depois, mais nós deveríamos também entender essa doutrina, porque nos primeiros 100 anos do movimento adventista, não houve nada escrito, segundo aquele nosso grande teólogo, Jan Zerker, que ele assegura que nos primeiros 100 anos nenhuma linha foi escrita a favor do pré-lapsarianismo. Mas depois de um tempo, então, essa doutrina, que é uma doutrina católica, na verdade, ela foi trazida para dentro do movimento adventista. Alguém diz assim que ela é a nova teologia. Não, não é nada, não tem nada de novo, não. É apenas o antigo catolicismo que se revestiu com uma nova roupagem para ele ser introduzido sorrateiramente dentro do movimento adventista. Veja, entende alguém que é desses que apoia essa doutrina pré-lapsariana, diz assim, ensinar que Cristo possuía propensões pecaminosas é ensinar que ele próprio era um pecador e que necessitava de um Salvador. Por que que alguém tem esse tipo de pensamento? Porque ele se equivocou na hora que ele foi definir pecado. Ele definiu pecado como sendo a natureza.
E agora, como se as minhas tendências ao mal, então agora Jesus Cristo não pode ter, obviamente, essas mesmas tendências, então ele ficaria isento desta realidade. Olhe mais, a substância de Maria foi modelada numa perfeita natureza para o nosso Senhor. E perfeita natureza, ele quer dizer que seria aquela do Adão antes da queda. Justamente como no início o Espírito tomou do caos e criou um mundo perfeito. E agora nós vamos ver, então, o que significa crermos nesse falso Jesus. Ele seria alguém isento, ou seja, ele não teria as nossas propensões, as nossas inclinações ao mal, ele teria herdado tão somente as tendências ao bem, mas nós vemos Ellen White descartando isso, e 25 citações da Bíblia também descartando totalmente esse tipo de ideia. E ele também, então, seria um Jesus Cristo imune, ou seja, ele não teria sido tocado com os nossos sentimentos. E agora também nós temos um Jesus Cristo híbrido, porque de tanto alguém entender bater e assim então criaram, fizeram um tipo de invenção agora ultimamente, como se Jesus Cristo fosse alguém que tivesse três naturezas. Ele teria a natureza humana antes da queda, a natureza humana depois da queda e também a natureza divina. Então ele teria três naturezas, mas ele seria híbrido. Ele teria entre uma parte da natureza humana antes do pecado e outra parte depois do pecado. Tem alguma citação bíblica, alguma coisa que dá respaldo a isso? Absolutamente nenhuma. Só tirando dentro da mente daqueles entendem que se dizem ser estudiosos, ou seja, é uma invenção que não tem base bíblica nenhuma. E agora veja, entende que também no livro Nisto Cremos, na página 86, na nota, o número 22, tem a citação desse teólogo que não é adventista, e ele diz bem assim, agora veja, entende que não tem citação nenhuma da Bíblia, entende? É só tiração de algo, entende, que o sujeito criou da própria mente. Ele imaginou que as coisas fossem assim. Embora ele tenha assumido a humanidade com as suas fraquezas inocentes, quais seriam? Envelhecer, sentir cansaço, dor, fome, tristeza. Ele não assumiu com as suas propensões ao pecado, diz esse daqui. Aqui a divindade se interpôs. O Espírito Santo cobriu com a sua sombra a Virgem, e permitindo a fraqueza que dela derivasse, mas proibiu a pecaminosidade. Ao assim fazer, permitiu que fosse gerado um ser humano sofredor e enfraquecido, mas ainda assim não depravado e sem mácula. Um ser humano com mas sem manchas, acessível à angústia, mas não inclinado a ofender, aliado muito intimamente com a miséria resultante, mas infinitamente afastado de suas causas producentes. Aonde entende que esse teólogo entende, ele foi basear esse tipo de compreensão, ele apresenta algo entendido da Bíblia para ele sustentar esse tipo de fábula aqui? Não, é simplesmente uma invenção, pura especulação e invenção humana. Agora, se porventura a natureza do Adão tivesse, se a natureza de Jesus Cristo tivesse sido a do Adão antes da queda, o que entende que nós poderíamos ter aqui? Nós não poderíamos estar nele. E se nós não podemos estar nele, está totalmente destruído o plano de salvação. Ele não teria vindo até o fundo do poço, até onde nós estávamos. Ou, em outras palavras, a escada de Jacó, do livro de Gênesis 28, 10 a 12, e também João 1 e 51, ela não teria vindo até onde nós estávamos. Se Jesus não tivesse tido um ego humano naturalmente inclinado ao mal, como nós ao nascermos, então ele não teria tido necessidade de vencê-lo. Ele não precisaria ter feito nenhum tipo de luta, ele também não teria dito, segue-me. Mas o quê? Pois teria sido sempre um ego predisposto a fazer o bem, como o do Adão antes da queda. E assim, o que se faz quando alguém, então, adota essa doutrina do pré-lapsarianismo? Essa doutrina, ela rebaixa e desfigura totalmente a estupenda vitória de Cristo Jesus, que ele conseguiu nas mesmas condições que qualquer ser humano estava. Então, ele também deixaria de ser o nosso exemplo,
Por causa do quê? Porque daí então ele teria uma natureza humana, mas essa natureza humana não está disponível a nenhum ser humano. E assim ele teria tido uma tremenda de uma vantagem e teria sido, de fato, assim como se fosse um deboche, ele dizia assim: se ao vencedor da-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. E Jesus Cristo nunca teria falado de algo assim se ele tivesse vindo com uma grande vantagem, que seria se ele tivesse tido a natureza do Adão antes da queda. Então, nós também não poderíamos alimentar nenhuma esperança de completa vitória sobre o ego. E, de fato, nós verificamos e constatamos que todos aqueles que adotam esta doutrina falsa, essa doutrina que não tem respaldo bíblico, que é a doutrina do anticristo, todos aqueles que adotam esta doutrina, nós sabemos que, invariavelmente, eles dizem que é impossível nós deixarmos de ofender a nosso Deus e Pai. E quando alguém vai se apresenta dizendo, não, é possível sim, é possível. O que eles fazem? Eles o pincham e lhe dão o nome de fanático, lhe dão o nome de extremista, lhe dão qualquer tipo de nome, e se por uma aventura esta pessoa se mantém firme, eles vão acabar excluindo ela do livro da igreja, e nós sabemos de que isso tem acontecido e que vai acontecer muito mais. Então, quando alguém ele adota esse tipo de doutrina, invariavelmente ele está condenado a este tipo de conclusão. É impossível nós deixarmos de ofendermos o nosso Deus. E esta aí é exatamente aquela grande mentira e aquela grande calúnia que o inimigo vem lançando sobre o caráter do nosso Deus, porque o nosso Deus disse que é possível, porque está escrito, sede perfeitos. Porém, ele diz entre que, de fato, é impossível. E ele, então, vem acusando Deus Pai por Deus Pai estar esperando que o ser humano lhe corresponda e que ele permita que Cristo Jesus viva a vida dele ininterruptamente, e esta nós sabemos que é uma realidade. E também uma outra parte, então, Jesus Cristo nunca poderia voltar. Por que Jesus Cristo nunca poderia voltar? Porque Jesus Cristo só pode voltar quando Deus Pai for julgado pelo tribunal celestial, como alguém que está coerente, que está correto, em esperar que o homem possa viver aqui sem estar ofendendo o nosso Deus. Aliás, no livro do Apocalipse mesmo, nós sabemos que Deus Pai vai ter a felicidade de se dirigir a todo o universo e apontar para a terra e dizer: eis os que guardam os mandamentos de Deus. Eles dizem que os que guardam, e não apenas e não aqueles que apenas dizem que é para guardar. Agora, se sua natureza humana foi aquela mesmo tendente ao mal como aquela que nós herdamos, o que teria acontecido? Teria acontecido que a escada de Jacó, de fato, chegou até nós, e aquela vitória de Cristo Jesus, então, ela teria sido estupenda. Por causa do quê? Porque ele conseguiu essa mesma vitória dentro das nossas condições. Ele veio até onde nós estávamos e ele venceu, e agora ele se propõe a viver dentro da nossa mente e novamente vencer, logicamente, com o nosso maior esforço. Que mais? Então, agora, se Jesus Cristo então veio com aquela natureza do Adão depois da queda, então sim, ele pode ser o segundo Adão, pode ser o nosso representante, ele pode ser o nosso exemplo, ele pode também ser responsável por cada um de nós. Eu deixei de lado, eu tenho mais do que 50 citações do Espírito de Profecia, porque se alguém vai e ele nega aquela citação que nós falamos do livro de Mensagens Escolhidas, a página 254, que ela é extremamente clara, não existe uma outra mais clara do que essa aqui, e eu procurei nessa 50 e de fato é assim. Então, não adianta nós apresentar de grandes citações, porque não iria de mudar a mente da pessoa por causa do quê? Por causa que a pessoa, de fato, aqui, ela não quer ser convencida, ela não quer de forma nenhuma ceder e não quer de forma nenhuma aceitar. E se a pessoa não quer, de fato, então, a gente lamenta, mas devemos respeitar. Muito bem. Nós já damos muitas vezes algum estudo para alguém entender a respeito do sábado. E quando nós vamos dar estudo a respeito do sábado, é alguma coisa semelhante àquilo que nós estamos fazendo aqui. É versículo sobre versículo, versículo sobre versículo, e tudo dentro de uma lógica, provando por A mais B, que de fato o sábado faz parte da lei de Deus, está em vigor hoje. Mas se a pessoa não quer, não quer.
E aí, entre nós não temos o que fazer e nós não queremos ser o juiz deles. Por causa do quê? Porque nós não podemos entrar dentro da mente deles e, de fato, verificar se, de fato, eles compreenderam. É possível de que não tenham compreendido. Então, por isso, entender que nós devemos sempre nos unir em oração por todos aqueles que adotaram esse tipo de ideias. Nós, conforme nós estamos aqui frisando, nós estamos combatendo a ideia, não as pessoas. O que entende que se acontece, entende que com esses, entende que assim, daqueles que a gente vê que estão assim ludibriados com relação à natureza do Adão, aqueles que creem que com a natureza de Jesus Cristo, como se ele tivesse tido a natureza do Adão antes da queda, o que eles fazem? Eles invertem as citações. Eles pegam aquelas citações que se referem às tendências cultivadas, e eu falo citações de Espírito de Profecia, ele pega entre aquelas citações que se referem às tendências cultivadas e elas aplicam sobre as hereditárias. E pegam aquelas citações que está falando a respeito das tendências hereditárias e aplicam sobre como se fossem as cultivadas, sobre o caráter e tal. Aí, obviamente, que daí é um jeito lamentável da gente se equivocar. Então, nós voltamos novamente ao mesmo ponto que, com relação a esse aspecto, quando nós estamos, assim, querendo ajudar qualquer um destes que creem que Jesus Cristo veio com a natureza do Adão antes da queda, devemos olhá-lo com compaixão. Ele está sendo ludibriado e enganado pelo inimigo e nós partimos da hipótese de que ele não está ciente deste fato. Então, por causa disso, que nós devemos sempre lidar com eles com muita compaixão e com muita oração. Então, vamos inclinar a nossa mente e vamos fazer agora a nossa prece final. Senhor nosso Pai, nosso Deus querido, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado pelas ensinações, pelas lições claras que o nosso Deus nos dá a respeito de qual natureza humana Jesus Cristo assumiu quando ele esteve aqui na terra e quando o nosso Deus nos deu como segundo Adão. Muito, Pai, queremos lhe agradecer. E muito, Senhor Deus, nós queremos lhe rogar que ele venha viver a sua vida em nós ininterruptamente, a bem de que cada um de nós, tendo a testemunha fiel e verdadeira vivendo em nós, possamos nos apresentar perante Ti, perante todo o universo, sendo uma daquelas testemunhas que no livro de Isaías o nosso Deus nos nomeou. Dá-nos essa bênção, ser, Senhor Deus, com todos aqueles que fazem parte do movimento adventista, ser também, Senhor Deus, com todos os 8 bilhões de irmãos que nós temos respirando aqui na face da terra, possibilita, querido Pai, que aquele julgamento que está em processo lá na pátria celestial venha a ser concluído e que o Senhor Deus e nosso Pai possa nos enviar Jesus Cristo. Nós lhe rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém.